Amém. Então pronto. Graças a Deus. Queridos irmãos, se você tem celular aí, coloque no silencioso, por favor, tá? Ou no modo avião. E vamos ministrar aqui uma palavra ao seu coração. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia e vamos dar início hoje a nossa série de conferência, nossa série de mensagem sobre Janeiro com Avivamento, que tem um tema recomeço. O texto base dessa conferência está em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, tá? Está nesse texto e nós vamos fazer menção aqui da palavra do Senhor. Amém, irmão? Então vamos lá. Querido Deus, Pai, eu vou falar a Tua palavra à Tua igreja. Eu te peço que o Senhor use a minha vida para a glória do Teu nome, para falar com o Teu povo de uma maneira especial. É a Tua palavra que nos instrui, nos orienta, é ela que nos dá vida e vida com abundância. E nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz através das sagradas letras, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Fala, Senhor, de uma maneira especial. Glorifica o Teu santo nome nessa noite. Usa a minha vida, toca na minha mente, no meu coração, para transmitir conhecimento à Tua igreja e que possamos crescer na graça, no conhecimento e que possamos sair daqui mais crentes do que entramos. Pai, enquanto ministramos a Tua palavra, aleluia, nós cremos, Senhor, que Tu tem poder de curar, de levantar, de transformar, de regenerar, de fazer aquilo que Te apraz. Faça isso, Senhor. Demonstre a Tua presença nessa noite no nosso meio e o Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te agradecemos e que todos possam dizer amém. Então vamos lá. Queridos irmãos, a igreja de Filipe, ela está narrada a história dela em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, capítulo 16, versículo 6 ao versículo de número 48. Essa igreja ela ficou conhecida como a primeira igreja em solo europeu. E foi muito interessante a forma que o Espírito de Deus conduziu Paulo, que estava indo. Quando você pega o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ler que Paulo estava indo em direção ao continente asiático. A vontade dele, a missão, a obra missionária Paulo, era um missionário transcultural que foi mandado pela igreja de Antioquia. E ele já estava com mala e cuia pronta para ir para a Ásia, para ir para o Oriente. E o Espírito de Deus, Lucas vai dizer que o Espírito de Jesus, ele muda a trajetória de Paulo, e Paulo vai para solo europeu. Ele vai, ao invés de ir para o Oriente, ele vem para o Ocidente. E ele passa nessa cidade aqui chamada Filipe. Filipe era conhecido no mundo antigo como Crenides. Crenides significa fontes. E ela era cheia de fontes e de riachos, e também ficou muito conhecida por haver um solo muito fértil para ouro e para prata. É bem verdade que no tempo de Paulo, a opulência das pedras já não existiu mais na cidade de Filipe. E ela tem esse nome, Filipos, porque ela foi fundada, olha só, pelo pai de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, o pai dele, Filipe da Macedônia. Em 360 a.C. foi quem fundou essa cidade aqui. Na verdade, a fundação dessa cidade, e ela vai conquistar o status de colônia romana, foi muito estratégica, porque Filipos está numa região, se você depois na sua casa pegar um mapa, uma geografia, você vai ver que ela está numa região de uma entrada, tanto para o Oriente como para o Ocidente. E Filipe da Macedônia, quando funda essa cidade, ele tem em mente, com certeza, coisas estratégicas, política, economia, coisas do tipo. E esse lugar aqui foi um lugar que Paulo sabia que iria dar muito fruto para o Evangelho, pela forma de ser um lugar estratégico. Quando Filipe foi fundada, presta atenção, ela conseguiu um título chamado Ius Itálico. O que significa isso? Naquele tempo, irmão, Roma, o imperador, ele tinha colônias romanas, que eram cidades, como Filipos e como outras cidades. E os generais de guerra, soldados romanos que lutaram nas pelejas, nas batalhas, quando eles se aposentavam, eles procuravam essa cidade romana. E quando uma colônia, Filipe era uma colônia romana, conseguia esse ius itálico, o que significa isso?
a mesma forma. A colônia que tinha o Ius Itálico, as pessoas que viviam nessas colônias tinham a mesma forma de vida que as pessoas que moravam na Itália tinham. Elas participavam da mesma prosperidade, dos mesmos pontos, elas participavam de todos os privilégios que os cidadãos romanos tinham. Então, se for colônia romana, ela poderia gozar de tudo isso. E aqui em Filipe era uma Roma em miniatura. Dr. Ralph P. Martin, que é um estudioso do Novo Testamento, vai dizer que aqui nessa cidade eles se vestiam como Roma, eles falavam como Roma, eles tinham os mesmos eventos que Roma tinha, ou seja, era uma mini Roma que estava aqui. E Paulo, como um missionário estratégico, que andou fazendo missões e veio para cá através do Espírito Santo de Deus, ele trouxe para cá o Evangelho, e o Evangelho foi propagado de uma forma muito linda e muito interessante. O Dr. Barclay vai dizer que a igreja, ou a cidade de Filipe, é a cidade onde a gente tem um número muito grande. O Evangelho ele entrou aqui de forma multicultural e multirracial. Por quê? Aqui logo começa ele apresentando a salvação de uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura, uma prosélita asiática. Depois de uma jovem grega possessa, que tinha um espírito de pitonisa, um espírito de adivinhadora. Então, essa jovem rica dava muito dinheiro aos seus senhores, e também um carcereiro romano. E ele vai colocar, para que nós possamos entender, que Lídia era rica, a jovem era pobre, e o carcereiro romano era classe média. Então ele vai dizer, olha, o Evangelho, ele tem ele tem disponibilidade para todas as classes, não interessa se seja rico, se seja pobre, se seja miserável, sempre tem um lugar para mais um. E quando Paulo chega, irmão, nessa cidade, a carta de Filipe é considerada pelos estudiosos como a carta da alegria, pelo tanto de vezes que o apóstolo vai repetir essa informação: alegrai-vos, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. E ela foi escrita 10 anos depois, presta atenção. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava em Roma. Paulo foi preso 3 vezes. A primeira vez ele foi preso aqui em Filipe, Atos capítulo 16. A segunda vez Paulo foi preso em Jerusalém e Cesareia. E na terceira e última vez, em 2 estágios, Paulo foi preso na cidade de Roma. Na primeira prisão de Paulo, ele escreve essa carta aqui. Só que ele está escrevendo a carta aos Filipenses 10 anos depois que ele esteve na cidade. E o apóstolo, irmão, ele criou um afeto muito grande com essa igreja, porque de todas as cartas, olha, de todas as igrejas que Paulo fundou, nenhuma igreja foi tão generosa no ministério de Paulo como a cidade de Filipe, como a igreja de Filipe. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque quando Paulo esteve lá, por exemplo, essa igreja mandou 2 vezes dinheiro para Paulo enquanto ele esteve em Tessalônica. Você vai encontrar essa história em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. A igreja de Filipe também mandou dinheiro para Paulo enquanto ele estava fazendo missões, agora no capítulo 18 de Atos, na cidade de Corinto. Eles também contribuíram mandando dinheiro para lá. Quando Paulo foi para Jerusalém, eles levantaram, na sua terceira viagem missionária, eles levantaram uma grande oferta para custos e mandaram para o ministério de Paulo. Eles levantaram essa oferta para quê? Para sustentar os pobres da Judeia. E a igreja de Filipe sempre estava contribuindo no ministério do apóstolo. E uma certa vez, a última agora, quando ele estava em Roma, um homem que ele vai falar e vai citar aqui na carta, chamado Epafrodito, que era uma pessoa que tinha posses, ele mandou uma grande oferta também para custear o ministério de Paulo. Então nenhuma igreja na Bíblia foi tão generosa no ministério do apóstolo Paulo como a igreja de Filipenses. Amém ou não amém? Só que como toda igreja, olha para mim, não dorme, irmão, pelo amor de Deus, tá? Segura esse sono aí, não dorme, olha para cá. Eu estou pregando Bíblia para você. Essa igreja aqui, ela é tão interessante que, como toda igreja, ela tem seus problemas. E a igreja de Filipe, ela vai se caracterizar com 2 tipos de problema. Ela tinha um problema interno e ela também tinha um problema externo. Quando você olha assim, você pensa assim: a igreja que eu congrego tem problema. Irmão, toda igreja tem problema, e toda igreja onde Paulo andou tinha problema. E essa igreja aqui não é diferente. Como todas as outras igrejas, elas também tinham problema. Então ela tinha um problema interno e o problema externo. Primeiro, eles tinham aqui, a quebra da comunhão, e existia lá uma desunião dos crentes. Por exemplo, capítulo 2, versículo 3, Paulo vai falar de problemas de presunção.
Capítulo 2, verso 3, ele vai falar do problema de superioridade. Capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer que essa igreja sofria com um problema de egoísmo. Capítulo 4, versículo 2, vai dizer que existiam disputas. E o capítulo 2, versículo 14, vai dizer que existia muita reclamação. Oxalá, se a gente tivesse tempo de olhar cada referência dessa, infelizmente nós não temos. Mas presta atenção para cá. Então a gente observa que a igreja, primeiro ponto, ela tem problema de partidarismo, ela tem problema de pessoas que são individualistas, e ela tem muitos problemas de pessoas que têm falta de comunhão. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, ele se diz no contexto doutrinário. Paulo disse que a igreja de Filipos, ele vai frisar na carta, que a igreja estava sob ataque. Por exemplo, ataque de quem, pastor? A igreja vai sofrer ataque de judeus, a igreja vai sofrer ataque de falsos mestres, e a igreja vai sofrer ataque de falsos mestres gnósticos também. E Paulo vai frisar isso em todo momento aqui. E ele vai falar desses perigos dos falsos mestres. Por exemplo, existia um grupo de judeus perfeccionistas que estavam atacando essa igreja, porque eles se vangloriavam pelo fato deles terem sido circuncidados. E eles diziam que eram melhores que os crentes daqui da cidade de Filipe. Eles se vangloriavam por causa disso. Só que Paulo vai chamar eles, capítulo 1, versículo de número 28, Paulo vai se referir a essas pessoas como adversários do evangelho. No 3, capítulo 17, ele vai dizer que eles eram inimigos da cruz, irmão. Por quê? Porque eles estavam afrontando a igreja com falsos ensinos e com falsos. É interessante que ele escrevendo a partir do capítulo de número 2, ele vai dizer, olha, a verdadeira circuncisão são vocês, não é na carne, mas é no espírito. Quando chegamos aqui no capítulo de número 3, ele vai começar a falar dos falsos líderes gnósticos. Então você observa que a igreja tem problemas internos, tem problema de briga, tem problema de... Tem duas irmãs aqui, irmão. Olha comigo, está com a Bíblia aberta aí, crente? Amém ou não amém? Capítulo 4, versículo de número 2. Pode colocar para mim. Capítulo 4, tinha duas irmãs aqui. Rogo, Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Existia partidarismo, tinha problema de comunhão, tinha irmã que não gostava da ideia de outra irmã. Como toda igreja que é formada de homens, essa igreja também tinha os seus problemas, tinha a sua dificuldade. Agora olha que coisa interessante, quando eu já começo a entender esse desenrolar do apóstolo, pense comigo, certas vezes Paulo sabe no capítulo 1 que ele vai sair da cadeia. Ele diz assim, eu estou orando a Deus, e eu tenho convicção que eu vou até vocês, mas o que me chama a atenção é o amor pastoral que Paulo desenvolve por essas pessoas. E ele tem um sentimento de gratidão muito forte, irmão, porque ele fala assim, ele não está presente em corpo, ele não tem contato de comunhão. Ele disse assim em certo momento na carta, olha, da mesma forma que vocês foram responsáveis e quando eu esteve presente na minha presença, eu quero que vocês sejam mais responsáveis ainda na minha ausência. Então Paulo vai demonstrar um amor muito grande. Como é, irmão? O homem está preso, e o homem está com uma corrente no pé, uma corrente na mão, mas ele está preocupado com a situação que a igreja está sofrendo, porque Paulo tem um amor pastoral no seu coração. Paulo desenvolveu isso através do Espírito Santo de Deus. E olha só, quando eu olho isso, nós começamos a fazer uma análise bíblica, amém, irmão? Nós começamos a fazer uma análise bíblica, a gente vai observar que a carta de Filipenses, ela não é como a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela é um legado teológico. E a carta aos Filipenses, apesar de ter sido endereçada a uma igreja, a uma comunidade, ela é uma carta mais pessoal. Paulo está falando de forma mais pessoal. Ela aborda assim alguns pontos teológicos, mas ela é uma carta mais pessoal. Agora preste atenção, capítulo de número 1, versículo de número 12. Por favor, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Capítulo de número 1, versículo de número 12. Paulo vai começar a dizer, e ele vai escrever dizendo assim, leia comigo em nome de Jesus. Quem está acordado, diga amém. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para quê, irmão? Para o progresso do evangelho. Olha para o teu irmão aí rapidinho, irmão, que ele está quase dormindo. Não deixa ele dormir não, me ajuda nessa missão. E diga assim para ele, você sabia que a tua luta tem um propósito? Aleluia. Como assim, pastor? Irmão, presta atenção, se não tivesse luta, tu não estaria lendo esse livro agora. Aleluia. Porque ele foi escrito de dentro de uma cadeia.
Se não tivesse cadeia, não tinha Efésios, não tinha Filipenses, não tinha Colossenses, não tinha 1ª e 2ª Timóteo. Todas foram escritas de dentro de uma prisão. Agora olha que coisa interessante. Quando Paulo começa a entender, irmão, Paulo vai dar um show aqui nesse capítulo 1 sobre maturidade cristã. Ele vai dizer, eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do... Ainda leia comigo, por favor, versículo de número 13, olha só. De modo que toda guarda irmão, olha para mim aqui, você não entendeu, por isso você não deu glória. Olha para mim aqui, crente, olha. De modo que até a guarda pretoriana, irmão, é totalmente impossível ter acesso a uma polícia de elite romana. Ítalo, Deus prendeu Paulo para que o evangelho chegasse ao coração dos oficiais romanos, aleluia. Você não está entendendo o agir de Deus? Propósito é isso aqui, é o propósito da luta. Deus criou uma situação, e geralmente Ele cria situações de lutas que nós não entendemos. Quer ver uma coisa? Olha como tudo contribuiu. Leia, como Paulo agora estava preso, alguém ia ter que fazer uma coisa. Coloca o versículo 14, leia e se alegre comigo também. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por causa das minhas algemas, agora eles ousam a falar da palavra com mais coragem. Agora não tem mais Paulo. Os irmãos de Filipe tiveram que se despertar e dizer assim, olha, o homem está preso, ele só está podendo pregar agora para os soldados, mas aqui tem Pedro, aqui tem Ítalo, aqui tem Marcos, aqui tem Rafael, aqui tem fulano, aqui tem ciclano, aqui tem Beltrano. Eles começaram a se despertar, irmão, está vendo? E Paulo está dizendo aqui, olha, aleluia, o que me aconteceu, não pense vocês que eu estou aqui em depressão. Tudo que me aconteceu foi um ponto que Deus usou para progressão de quem? Do Evangelho de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. E agora, irmão, olha, capítulo 1, verso 20, por favor, Daniel. Maturidade de um homem de Deus. Sabe o que eu acho lindo nesse versículo aqui? Olhe para mim, irmão. Paulo não tem medo de morrer. Olha o que ele vai dizer. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ele está pouco se lixando se ele vai morrer ou se ele vai ficar vivo. Me prova, pastor. Leia o versículo 21, olha esse texto. Se tu não der glória nessa, tu está dormindo mesmo. Leia e glorifica o nome do Senhor, irmão. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Aleluia. E o morrer é o quê? Ele está dizendo, olha, o meu corpo está preparado. Se for para morrer, eu morro feliz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora presta atenção, irmão. Ele vai falar aqui de uma maneira tão madura que chega até a constranger a gente que lê. Como assim, pastor? Chega a constranger a gente que lê. Esse homem vai trabalhar no capítulo 2 e no capítulo 3 um ponto, pergunte qual? Sempre privilegiar outrem, o próximo, o outro, não a nós mesmos. Preste atenção, esse homem já fez a parte dele. Ele já fundou igrejas, ele já fez missões, e ele está sabendo que se ele morrer, não tem coisa melhor, porque ele vai ver o eterno, sim ou não? Só que olha o que ele vai dizer no versículo de número 22, pode colocar. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei eu ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim não sei o que devo escolher. Pode colocar o 23, por favor. Estou cercado pelos dois lados. Olha, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Próximo versículo. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a... Paulo está dizendo assim, eu poderia muito bem morrer, não tem coisa melhor, vou ver o meu Cristo, mas eu não posso ser egoísta. Aí ele diz no versículo 22, Deus, eu só quero ficar vivo para um propósito. Pergunte qual? Se for para fazer a tua obra. Aleluia. Não, dá um glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele disse, eu só quero ficar vivo por um motivo. Se for para mim ficar, se eu ficar vivo, Senhor, eu ainda fundo mais umas 40 igrejas para ti. Se eu ficar vivo, Senhor, eu ainda trabalho para o teu reino. Ei, Paulo disse assim, eu não quero ser egoísta,
eu já entendo o que é Deus, eu já entendo o que é Cristo, eu já sei o que é salvação, eu sei o que é justificação pela fé, eu estou salvo, mas eu não posso ser egoísta ao nível de partir e deixar vocês aqui. Ele falou: Deus, então se é para mim ficar, aleluia, você só presta para viver se for para servir, irmão. Não tem outra coisa a se fazer. Você está entendendo isso, crente? Diga amém. Aleluia. Olha só, capítulo 2, verso 4. Por favor, coloque esse texto para mim. Vou fazer um panorama. Olha só, capítulo 2, verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os de quem? Paulo poderia morrer, sim ou não, irmão? Aleluia. Devemos ter prioridade no próximo. Paulo pede para os filipenses pensar igual a ele. Capítulo 2, verso 2. Olha o que ele fala para os filipenses. Capítulo 2, verso 2. Ele diz assim para eles, ó: então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Aí você pergunta assim: mas pastor Narciso, da onde Paulo tirou isso? De querer o próximo, de querer que o próximo cresça, de querer que o próximo levante, de querer que o próximo sobressaia, de querer os privilégios primeiro do próximo e não dele. Ele vai dizer: olha onde eu aprendi, capítulo 2, verso 5. Se tu não der glória, está estreito, meu irmão. Aleluia. Capítulo 2, verso 5. Tenho entre vocês do mesmo modo de pensar. Aleluia. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aleluia. Pelo contrário, versículo 7, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que eu quero sofrer por vocês? Porque eu estou seguindo o exemplo daquele que veio sofrer por mim. Irmão, se houvesse o mesmo sentimento em Cristo que há em algumas pessoas, nós não teríamos o amanhã. Eu estou bem, pastor, o irmão que se vire. Não, Cristo e a Bíblia nos ensina isso. Irmã Silvia Letícia, o cristianismo, o evangelho, ele é a caminhada do segurar na mão. Você não caminha só, você não cresce só, você não evolui biblicamente só. Não, o cristianismo é a religião que aquele que está forte ajuda quem está fraco, que aquele que ora pega na mão de quem não ora, que aquele que tem dom de ensino gasta o seu tempo para ensinar. Aleluia. Paulo disse assim: ei, vocês têm que pensar como eu. Capítulo 2, verso 4, mais uma vez. Vocês têm que ter o mesmo sentimento que eu tenho. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas interesse de quem? Irmãos, se nós passarmos a nossa trajetória nessa vida e não deixarmos um discípulo com a fé que temos, nós perdemos a nossa vida toda. Como iremos expandir? Como iremos crescer? Aleluia ou não aleluia, irmão? Olha só, bora constranger. Irmão, eu fui esbofeteado por essa carta hoje. Ontem e hoje. Por quê? Como é que esse cara está preso numa outra cidade? Meu Deus. Ele começa a carta dizendo assim: eu não paro de orar por vocês. Meu Deus. Eu não deixo de orar por vocês. Eu não deixo de interceder por vocês. Lá na frente nós vamos ver. Ele vai dizer assim: eu quero mandar Timóteo, porque o único homem que tem o mesmo sentimento que eu tenho é Timóteo. Os outros pastores só querem ir por interesse, porque sabe que Filipe tem dinheiro para dar. Mas Paulo está dizendo: eu quero mandar Timóteo, porque ele não olha para a cédula, ele olha para o coração. Ele quer cuidar, ele quer doutrinar. Nós precisamos de homens de caráter. Nós precisamos de homens e mulheres que queiram trabalhar para o reino dos céus. Aleluia. Você pode dizer amém, irmão? Escute, capítulo de número 2, verso 12. Pode pôr para mim, por favor. Isso, olhe na sua Bíblia. Deus vai falar contigo, está falando. Ele vai dizer assim: desenvolvam a salvação. Aleluia. Olha o que ele vai dizer nesse texto: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com que, irmão? Com temor e com tremor. O que significa isso, pastor? Coloca 2,14.
A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. 2,14. Façam tudo sem murmuração, nem discussões. Eu já disse, costumo dizer, aqui e onde vou, quem entendeu que Cristo fez por ele tem uma dívida eterna com Deus que não pode pagar. Aleluia. Para com esse negócio de evangelho da prosperidade, que você vem, vou na igreja para receber uma bênção. Você já recebeu, o seu nome é escrito no livro da vida. Nós não vemos aqui, nós não somos caçadores de recompensa, não. Aleluia. Eu vou desenvolver a minha salvação com temor. Meu Deus, que texto. Eu vou desenvolver a minha salvação com tremor. Olha aí, irmão, o cuidado que o pastor Paulo vai ter. Lá vai, o pastor Paulo. Pastor tem que amar o seu rebanho, viu? Pastor tem que amar o seu rebanho. Ele não pode querer só a lã do rebanho. Ele tem que amar, ensinar, cuidar, exortar, repreender, chamar atenção. Lá vai, capítulo de número 2. Paulo vai falar assim, versículo de número 19 e 20. Pode colocar. Olha o que ele disse: espero no Senhor Jesus enviar-lhes quem? Enviar-lhes quem, irmão? O mais breve possível, a fim de que ele me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento, que se preocupe tão sinceramente por vocês. Pode pôr o próximo. Todos os outros buscam seus próprios interesses, não os de Jesus. É por isso, irmão, que eu gasto a minha vida nessa tribuna aqui, para te ensinar esse livro que está aberto aqui na minha frente. Porque não adianta eu querer usar uma prática, uma técnica, um meio, uma campanha, e o rebanho não saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Sabe qual é o meu prazer, o meu orgulho como líder espiritual, como pastor, como líder dessa comunidade, dessa casa de oração? É quando alguém chega com uma ovelha minha e fala um assunto para ela, e eu vejo aquela ovelha defendendo a sua fé. Eu estou dizendo: Deus, verdadeiramente vale a pena estar aqui servindo e adorando ao nome do Senhor. Ei, Paulo não estava preocupado em abrir a boca dele e dizer assim: eu tenho 100 congregações. Não. Paulo estava preocupado em saber assim: os irmãos de Éfeso, olha a notícia, pastor, eles colocaram os falsos profetas para correr. O de Colosso, eles não estão mais acreditando em anjo. O de Tessalonicense, eles já estão acreditando que Jesus vai voltar. O de Filipe, ele já sabe defender a sua fé. Aleluia. Paulo sabia disso, e ele encontrou esse rapaz que ele doutrinou, ele treinou. Eu falo para todos os líderes de departamento dessa casa, para todos os irmãos que têm cargo, da zeladoria ao pastor, da banda a todos os outros cargos, nós temos que deixar legado. Nós temos que fazer discípulos. Cristo disse: eu subo, fica com vocês 12. Os 12 fizeram 120, depois fizeram 3.000. Eles deixaram seus discípulos, eles deixaram os pais da igreja, eles deixaram os presbíteros, eles deixaram nossos pais na fé. Os nossos pais na fé deixaram a gente. E a gente, quem a gente está deixando? Não, pastor, eu vou no culto assistir meu culto terça, meu culto sexta, meu culto domingo, e para mim tá bom, não quero me... Levanta, meu irmão. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Sabe por que a igreja brasileira está morna, fria, raquítica, não sabe passar por lutas, não sabe passar por prova, não enfrenta os seus obstáculos? Sabe por que os crentes estão com depressão? Porque não querem, não querem sofrer, querem só o seu alto benefício, não querem pensar no irmão que não conhece Jesus, não querem pensar no irmão que não tem instrução, não querem pensar no irmão, não querem gastar horas do seu tempo voluntária para cuidar de vidas, para fazer que pessoas entendam quem é Cristo Jesus. Imagine ele escrevendo, e o diabo pensando assim: olhe para cá, parei esse homem, o maior bandeirante do cristianismo na terra depois de Jesus. E Paulo com uma... Imagine, irmão, se os Estados Unidos têm um míssil que é capaz de destruir o planeta em 2 horas, Paulo tinha uma pena e uma tinta na mão. Olhe para mim. E ele tipo assim, eu estou preso.
mas está para nascer um demônio que prenda o evangelho. Escutem, pode bater no pregador? Pode, ele apanhou várias vezes. Pode açoitar o pregador? Pode. O pregador pode sofrer naufrágio? Pode. O pregador pode ser caluniado? Pode. Pode amarrar o pregador? Pode. Pode prender o pregador? Pode. Agora ninguém pode prender a mensagem. Ninguém, irmão, pode prender a mensagem do evangelho. E Paulo sabia disso muito bem, por isso ele está investindo nisso aqui. Escute, lá vai, aleluia. Deus sabe nos alegrar. Aí, nessa forma aí está estreito. Aleluia, estou me esforçando, mas está estreito. Lá vai. Epafrodito, olhe para mim. Epafrodito, companheiro de Paulo, capítulo 2, versículo 30. Pode colocar, capítulo 2, versículo 30. Ele vai dizer assim, ó. Aleluia. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, Epafrodito, arriscando a sua própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me. Epafrodito quase morreu. Ele adoeceu. Ele foi um investidor do ministério de Paulo. E Deus alegrou Paulo através da vida de Epafrodito. Lá vai, capítulo 2, versículo 27. Eu vou ler, olha aqui, capítulo 2, versículo 27. De fato, quem encontrou, diga amém. Adoeceu, estava à beira da morte, diga Epafrodito. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre. Irmão, Deus é assim, ó. Quando Ele vê que tu não vai aguentar, oh glória, oh glória, quando Ele vê que está tão pesado o fardo, que tu chega um momento, tu já está quase para jogar a toalha, só vai dar tudo na cabeça, não joga não, segura, viu? Tu está quase para jogar a toalha, tu está quase para chutar o balde, tu está quase para sair, tu está quase para apostatar. E Paulo tinha sofrido tristeza após tristeza, parece que não estava dando certo. Ele foi para Roma, está preso. Foi para Roma de novo, está preso. Bateram nele, levaram ele para frente do governador. Aí Deus falou assim: Paulo, eu vou te alegrar. Aleluia. Eu profetizo, irmão, que está chegando bênção. Isso, levante a sua mão, pegue essa palavra. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o tema é recomeço. Pegue essa palavra e Deus está dizendo: eu vou alegrar o teu coração. Eu sei o momento certo de agir. Eu sei o momento certo de entrar com provisão, com providência. Não te preocupa, nada foge da minha mão. Não te preocupa, eu tenho controle de todas as coisas. Eu vou alegrar. Deus sabe o momento de. Aleluia. Quer ver uma coisa? Agora, irmão, capítulo 3, versículo 1. Rápido. Olhe para mim, deixa eu terminar. Irmão, como é que alguém... Olha o que ele diz no verso 1. Quanto a mais, meus irmãos, leia, irmão, todo mundo no 3. Até o alegre-se no Senhor. 1, 2, 3. Peraí. O cara está preso. Imagine. Quanto mais, meus irmãos, eu estou preso. O encarcerado sou eu, o acorrentado sou eu. Mas alegre-se no Senhor. Por quê, pastor? Porque ele entendeu o sentimento de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Me explica. Explico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que consiste a tua alegria? Quer ver como o teu foco não é Cristo? Quer ver como o teu foco não é Deus? Quando alguma coisinha que está no teu desejo, que está no centro da tua vontade, não dá certo, tu fica para baixo, tu fica deprimido, tu se entristece pelo irmão que nunca mais veio orar. Acabou, glória, irmão? Tu se entristece pelo irmão que nunca mais veio na igreja? Não, pastor, me entristeço quando chega o meu boleto e eu não pago. Aleluia. Me entristeço, pastor, quando chega tal coisa e eu não consigo fazer. Me entristeço, pastor, quando as forças sobem. Irmão, o homem está preso e está escrevendo. Ele está tão cheio de Deus que ele está falando assim: se alegre no Senhor. Em outras palavras, quem era para estar triste sou eu. Aleluia. E eu estou alegre, porque por causa da minha prisão, a guarda pretoriana já conhece. Irmão, os soldados já não estão batendo continência um para o outro. Eles já estão dizendo graça e paz, meu irmão. Aleluia. O evangelho chegou em Roma.
Oh glória, esse é o Deus da Bíblia. Preste atenção, aleluia. Cuidado, viu? Não é enjoação, irmão. Quando o pastor chama a tua atenção, não é enjoação. Não é. Tem crente que pastor só é uma bênção para ele quando o pastor está falando o que ele quer ouvir, o que ele gosta de ouvir. Quando o pastor está falando o que ele... Quando o pastor aperta um pouquinho assim, o pastor saiu da direção. Quando o pastor te chamar a atenção, glorifica a Deus que tem um pastor que se preocupa contigo. Quando o pastor for lá no teu Facebook e falar, não faz isso, essa postagem está errada, glorifica a Deus que tem alguém que está zelando pela tua vida. Isso é zelo pela tua vida, é zelo pela tua alma, é direcionamento, é Deus querendo te direcionar ao caminho certo. Lá vai. Escute, o que você quer para 2023? Já vou te dar 30 segundos rapidinho para me tomar uma água, para você pensar qual é o teu projeto para 2023. Não vale mentir. A maioria dos projetos que a gente tem são para nós. Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, Senhor, minha casa. Ah, Senhor, aquela faculdade. Ah, Senhor, quero triplicar o meu salário. Ah, mas eu quero minhas metas. Egoísmo. Olhe para mim. Lá na sua casa você vai ler com calma, que eu não tenho tempo aqui. Mas quando tu pega o capítulo 2, ele pega todos os títulos dele. E era muito, da tribo de Benjamim, poderoso, formado entre os principais fariseus, zeloso da lei. Ele vai falar todinho. Aí ele fala, sabe o que isso para mim é? Lixo. Aleluia. Ele falou, todos os meus títulos, todas as minhas nomenclaturas, tudo que eu consegui, isso para mim é lixo. No original não é lixo. Sabe o que é no original? Fezes, escória. Ele chama de escória, de fezes. Ele fala, tudo isso para mim é fezes. Agora escute só, irmão. Olhe isso aqui que você vai ler comigo. Porque eu perguntei quais são os teus projetos. Coloca para mim Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lá vai. Isso é só para os crentes, viu? Que querem recomeço diferente esse ano. O que eu quero é conhecer Cristo. Olha o projeto de Paulo. O que eu quero, aleluia, é conhecer Jesus e o poder da sua, tomar parte nos seus sofrimentos. Quem quer sofrer aqui? Aleluia. E me tornar como ele na sua, versículo seguinte, por favor, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os. Será que nós temos esse sentimento dentro de nós? Pastor, 2023 vai ser o ano que eu mais quero conhecer quem é Jesus. Em que lugar a chamada ministerial, o reino, em que lugar conhecer Deus se encontra na tua vida como hoje? Volta ao versículo de número 10. Aleluia. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele está falando no capítulo 3, no versículo de número 9. Olha o que ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na... O que eu quero é conhecer Cristo, aleluia, e o poder da sua... Os propósitos de Paulo, mesmo estando preso, eram em prol do reino e das pessoas, e o nosso, estando livre, que todo egoísmo caia por terra nesse ano na sua vida, que todo autocrescimento individual caia por terra nesse ano, que todo partidarismo caia por terra, que toda falta de comunhão caia por terra em nome de Jesus, que todo demônio que prende de você não querer caminhar junto com o seu próximo caia por terra em nome de Jesus, que todo exclusivismo caia por terra em nome de Jesus. Irmão Marcos começou uma célula quinta aqui, ele tem outra célula lá no outro lado do Nova Esperança. E tem um monte de gente aqui com capacidade. Tem um monte de gente aqui que tem dom,
que sabe ler a Bíblia, que sabe achar os capítulos, que sabe fazer uma boa interpretação, mas não está nem. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Que sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas tomando forma de servo, se humilhou. Sai da tua zona de conforto, meu irmão. Tem pessoas que precisam de ti. Tem pessoas que precisam dos talentos que Deus te deu. Eu não me contento, irmão. Como é que um homem preso faz mais do que a gente que se pode e tem disponibilidade, tem tempo? Pessoas que trabalham para si mesmo, pessoas que são seus próprios patrões, não sabe utilizar do tempo. Sempre o reino fica com a última parte. E quando fica? Que esse ano seja diferente. Não, melhora o glória, irmão. Que esse ano seja diferente. Se tem alguma corrente que te prende no mundo espiritual, ela cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tem alguma corrente no mundo espiritual, escute, os demônios que escutam a mensagem que eu prego também, que conhecem o texto, eles sabem que a palavra tem poder, e há uma palavra liberada sobre esse rebanho nesse ano. Eu já disse, 2023 vai ser um ano diferente. 2023 vai ser um ano diferente. Vai ser o ano que nós vamos expandir, crescer para a glória do nome de Jesus. Deixa eu terminar. Paulo vai dar a receita. Pastor, como é que eu faço? Capítulo 3, verso 12. Aleluia. Não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Ele está na mesma luta. Ele já está anos-luz da maturidade. Ele já entendeu algumas coisas, mas ele ainda está na mesma luta. Amém, irmão? Não pensa que o pastor daqui não tem os mesmos desertos que você tem, os mesmos problemas que você tem. Também tem. Aí ele vai dizer, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão, aleluia, adiante de mim. Primeiro conselho, verso 12, prossiga. Pastor, prossiga. O teu pescoço, eu profetizo que o teu pescoço vai vir até aqui, não vai passar daqui. O que passou, passou. O que ficou, ficou. Quem te feriu, feriu. Que caiu, caiu. Que errou, errou. Prossiga. Segundo conselho, esqueça o que ficou para trás, verso 13, e avance. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Quando você quiser olhar, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Irmão, não tem como olhar para trás. Aleluia. É foco. Prossigo, ele fala no verso 14, pode colocar. Prossigo para o alvo. Aleluia. Para o prêmio da soberana vocação. Você quer voltar para o vômito do porco, irmão? Prossiga. Mas pastor, eu fui ferido. Prossiga. Pastor, me humilharam. Prossiga. Pastor, me bateram. Prossiga. Pastor, me caluniaram. Prossiga. E quer ver uma coisa? Não olha para trás. Muitos vão ficar, muitos vão cair, muitos não vão levantar, muitos vão retroceder, muitos vão apostatar, muitos vão negar sua fé. Mas você vai prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus nosso. Agora, pastor, presta atenção.
Versículo 15, já estou terminando, irmão. Me dê 2 minutinhos e eu termino. Olha esse texto aqui. Todos, pois, que somos o quê? Que somos o quê? Aleluia. Isso aqui não é para beber. Isso aqui não é para crente que ouve uma palavra contrária e vira o berço e sai da igreja. Olha o que ele diz, ó. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Paulo está dizendo assim, ó. Pensa assim, não olha para trás, prossegue e avança. Ele anda para frente, de acordo com o que já alcança. Crente maduro tem o mesmo pensamento da Bíblia. Por que não consegue, pastor? Porque não sai do nível de crente imaturo. Você não percebeu, irmão? Olhe para mim, abre os seus olhos, quem está de olho fechado. Você não percebeu que a luta é Jesus querendo te amadurecer? E toda vez que você retrocede, começa de novo. Aleluia. Aprenda uma coisa: manifestação teofânica, cristocêntrica, cristofânica, manifestação de dons aqui em cima não é sinal de maturidade. O irmão vem aqui, pega o microfone, fala em todas as línguas, fala em todos os idiomas, todos os dons são manifestados, ele ora, Deus cura, mas na primeira luta quando ele desce do púlpito, a luta abate ele. Paulo está dizendo, todos, pois, que somos maduros. Eu profetizo maturidade na tua vida este ano. Se eu fosse você, eu pegava, irmão, o que eu estou falando aqui. Levante a mão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo maturidade na tua e na minha vida nesse ano. Eu profetizo que as lutas vão tentar fazer a gente olhar para trás, mas não vai conseguir. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós vamos em busca do alvo, nós vamos olhar para frente. A gente não, porque o Espírito vai nos amadurecer. Olhe para o seu irmão aí, rápido, irmão, para a gente ir embora. Tu não quer ir embora não? Olha para ele e fala assim: quem tu imita? 3:17, por favor. Olhe, homens e mulheres, quem vocês imitam? Deus? Adolescentes, quem vocês imitam? Deus ou a Vandinha da série? Que promulga aborto e que fica fazendo músicas falando contra o nosso Cristo. Olha aqui, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Coloca o versículo de número 3:20, rápido. Olha o que ele diz: pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Procure seguir, procure ser influenciado por pessoas que almejam o céu. Tem coisas que não ficou para crente fazer. Tem coisas que não ficou para crente falar. Tem coisas que não ficou para crente usar. Tem coisas que não ficou para crente se comportar. Tem coisas que não ficou para crente estar no meio. Pastor, isso é velho. Eu chamo de evangelho bíblico pastoral. Eu chamo de evangelho que persevera a crente na fé. Eu chamo de evangelho que te desvia do laço do passarinheiro e da roda dos escarnecedores. Quer ver uma coisa? Quando eu aceitei Jesus em Mocajuba, quando Jesus me aceitou, eu estava com 13 para 15 anos de idade. E tinha uma galerinha lá que gostava do futebol, gostava do rio. Mocajuba é na beira do rio Tocantins. Não que eu não fiz isso, fiz muito também. Gostava do rio, gostava das meninas. Só que quando eu estava vindo do mundo, eu já não queria mais o mundo. Eu queria Cristo, eu queria ir morar na pátria celestial. Sabe o que eu fiz? Olha o exemplo para vocês, pega aí, jovem. Eu me agarrei com todas as velhinhas do ciclo de oração. Aprendi todos os hinos da harpa. Pode perguntar o hino da harpa para mim, dificilmente eu não sei. Porque na tarde de louvor, Jesus estava me limpando de todo o pecado, de toda a impureza.
Porque na consagração com as velhas, os jovens não queriam andar com as velhas. Quando eu cheguei aqui em Belém do Pará, que eu conheci minha esposa, o Senhor me apresentou a irmã Regina, e ela era mulher de oração, era oração meio-dia, oração de tarde, era oração de noite, porque eu quero estar perto de pessoas que vão acrescentar algo na minha vida. Para de conversar besteira no WhatsApp com um jovem que não tem temor de Deus. Desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Aleluia. Perturbe o evangelista dessa casa. Ora, Rafael, tu vai ter que me ensinar a Bíblia. Perturbe os diáconos dessa casa. Vocês vão ter que me ensinar a Bíblia. Incomodem eles, porque se vocês incomodarem eles, incomodarem a mim, o incômodo de vocês é o nosso crescimento espiritual. Para de querer olhar para trás. Não tem mais nada. De lá Deus já te tirou. De lá você não vai mais, da glória. Para lá você não volta mais. Talvez você não perceba. Levante a mão, eu estou profetizando. Mas Deus está fazendo 2023 começar diferente. Irmão, eu estou profetizando que vai ser um ano de crescimento espiritual para ti. Eu estou profetizando que vai ser um ano que Deus vai ministrar no teu coração, no teu ministério. Eu estou profetizando que portas inimagináveis que você não imagina vão abrir de uma maneira especial. Eu estou profetizando que você vai ser colocado um nível acima, um cargo acima. A tua patente espiritual vai mudar. Eu profetizo, recebe essa palavra. Capítulo 4, verso 4. Se tu não der glória, tu está morto espiritualmente. Lá vai. Último capítulo. Estava esperando carro e casa alegra. Presta atenção. Não é alegra-se ou alegre-se na sua conquista. Não é alegre-se no seu feito. Não é alegre-se porque tu é o cara. Não é alegre-se no teu emprego. Não é alegre-se no teu salário. Não é alegre-se no bônus. Não. É alegre-se no Senhor. Oh, aleluia. Quando você entender, quer ver uma coisa, irmão? Não posso terminar sem ler o texto. Lá vai, eu termino aqui agora. Aleluia. Capítulo 4, versículo 6. Paulo vai dizer assim, ó. Geralmente quando bate um problema, olha aqui, irmão, já vou terminar. A gente tem quando a gente tem aquele velho defeito nosso de querer contar nossos problemas para quem não resolve. Ah, Deus de Israel. Ah, porque eu vou mandar para o papai. Não tem papai. Ah, porque eu vou mandar para a mãe. Não tem mamãe. Ah, porque eu vou mandar para o meu esposo. Não tem esposa. Ah, porque eu vou mandar para o pastor. Não tem pastor. Ah, porque eu vou mandar. Não tem fulano. Ah, porque eu vou mandar para o vereador. Não tem vereador. Ele diz assim, ó. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Sabe por que Deus não te responde? Porque tu não ora. Deus está até querendo resolver o teu caso, mas tu tem que voltar a orar, porque o acesso para o céu não é conversar com o meu próximo, não. Deus vai responder quando tudo tiver dele diante de oração. Pessoas esqueceram o caminho da oração do meio-dia. Pessoas esqueceram o caminho da oração da noite.
Mas vive mandando áudio de 5, já falei, só escuto áudio de até 2 minutos. Se você quiser mandar áudio para mim, mande um de 2, depois um de 2 e depois um de 2. Se você mandar um de 5, eu vou colocar no 2 e vou passar até o final, não vou ouvir. Comece a mandar áudio para o céu. E eu encerro dizendo o seguinte, capítulo 4, versículo 11. Leia comigo e dê glória. Digo isto, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele era maduro, pode passar. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Verso 13. Aleluia. 14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Eu como vocês, filipenses, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Levante a mão, que vão ajudar a suprir as tuas necessidades nos momentos mais difíceis da tua caminhada. Capítulo 4, verso 19, para encerrar. Ele termina dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês... Sabe o que é que você precisa? Você não precisa de um trabalho novo. Você precisa ser cheio da glória de Deus. O trabalho novo é consequência da tua caminhada. A porta aberta é consequência da tua caminhada. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser suprido da tua glória. Mas diga e se prepare para o que vai acontecer depois, porque Deus te suprir da tua glória é fechar uma porta se necessário. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem. Maior do que o amor de um pai. Mais profundo que um amigo é o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo e conquistou meu coração. E conquistou meu coração. Sua cabeça. Deus, essa aqui é a tua igreja. Eu estou na expectativa que esse ano viveremos milagres, Senhor.